Dezembro é o mês que separa quem tá no controle do negócio de quem tá só apagando incêndio. E você pode até ter feito uma vitrine linda, comprado bem, criado campanha, mas se a sua equipe não dá conta do movimento, o cliente não perdoa. Ele não pensa, é normal tá cheio em dezembro. Ele pensa, essa loja é desorganizada, eu não volto mais. É por isso que hoje a gente vai falar sobre contratação de equipe extra para o final de ano. E eu vou te mostrar o que significa contratar por competência, como avaliar se você precisa de mais gente, se é vendedor, se é auxiliar, se é caixa, se é estoquista, e como conduzir uma entrevista que revela quem a pessoa realmente é. E também a gente vai falar de custos, quanto é que custa contratar e quanto custa não contratar. Aqui no canal Indica Hub, a gente fala sobre gestão de varejo de uma forma simples e estratégica, para você sair do improviso e conquistar resultados consistentes. Eu sou a Gabi Toyoda, eu tenho mais de 15 anos de experiência no varejo e na gestão de equipes. E eu já quero te convidar a se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, porque toda terça-feira tem episódio novo. E eu não quero que você perca. Então a primeira coisa que a gente precisa alinhar o conceito do que é competência. E para isso a gente vai falar sobre o modelo CHA. CHA. Antes de pensar em contratar, a gente precisa saber o que a gente está procurando. Competência não é simpatia na hora da entrevista e nem um currículo cheio. Competência é o conjunto formado por conhecimento, habilidade e atitude. Esse é o famoso CHA. O conhecimento é o que a pessoa sabe. Ela entende de moda, ela sabe de produto, ela entende um sistema de loja. A habilidade é transformar esse conhecimento em prática. Não adianta eu saber conhecer moda se eu não sei montar um look. E o último é a atitude, é querer fazer, é a disposição, a energia, a iniciativa. Você pode saber fazer, você pode ter habilidade de fazer, mas você pode não querer fazer. Não querer fazer não forma uma competência. E a gente sempre sonha com aquele funcionário perfeito. Quando a gente pergunta de competência, todo mundo fala, Gabi, eu quero alguém organizado, eu quero alguém pontual, criativo, proativo, empático, resiliente. Gente, é quase a descrição do super-homem. Ou seja, essa pessoa não existe. O que existe é você ter clareza de quais são as 3 competências comportamentais que são inegociáveis para sua loja. Eu falo 3 porque quando a gente define 3 competências, fica mais fácil a gente fazer a peneira dos candidatos. Então, para um vendedor, por exemplo, pode ser a comunicação, proatividade, trabalho em equipe. Para o estoquista, pode ser organização, atenção a detalhes e disciplina. Se você não definir isso antes, qualquer candidato parece bom. O segundo ponto é avaliar os cargos. Você vai contratar para onde dói, onde é que vai trazer mais retorno para o seu negócio. Um outro erro comum é sempre contratar vendedor. Então, chega final de ano, Gabi, olha, então tá chegando o final do ano, eu vou contratar mais 2, mais 3, mas é só vendedor. Mas será que o gargalo de fato tá aí? Será que de fato tá faltando vendedor? Então, vamos pensar. No seu dezembro, que é onde a gente sabe que tem o maior fluxo, onde é que trava mais? É no atendimento? É no caixa? É na fila do caixa? É no provador lotado? Ou é no estoque bagunçado? Então, às vezes a gente acha que a gente precisa contratar mais vendedor para dar vazão para tudo que a gente precisa. Quando, muitas vezes, o que a gente precisa avaliar é se, na verdade, eu não preciso de funções de apoio para que a equipe que eu tenho, ela esteja mais livre para trabalhar com venda, de fato. E aí, para acertar, você pode fazer uma coisa que é um mapa de funções críticas. Então, o que você vai fazer? Você vai listar todos os cargos que você tem na sua loja. Vendedor, auxiliar de loja, caixa, estoquista, auxiliar de provador. E aí embaixo, você vai colocar todas as tarefas que são mais críticas em dezembro. Organizar e limpar provador, esvaziar provador, passar a venda no caixa, enfim, você vai listar todas essas tarefas. Veja quem da sua equipe atual consegue cobrir essas demandas. E aí você vai identificar onde é que fica vazio, onde é que não tem realmente pessoas para atender. Levando em consideração que se você tem um vendedor, a prioridade dele, esse vendedor já é fixo da sua loja o ano todo, a prioridade desse vendedor, de fato, é vender. Os outros processos relacionados à venda, caso ele não consiga cobrir, você pode cobrir com auxiliar de loja. Esse mapa, ele vai evitar com que você contrate no automático. Ele vai mostrar para você onde realmente dói.
e onde vale a pena investir. Porque às vezes não vale nem a pena você investir um colaborador período integral, às vezes é meio período. E o terceiro ponto é quanto custa contratar e quanto custa não contratar. E agora a gente vai falar de um ponto que quase ninguém coloca na conta, o custo da contratação. Então, se você contrata, o custo ele tá muito claro. É muito fácil apurar o custo de uma contratação. Então a gente tem um vendedor temporário em dezembro que coloca lá na média, né, R$4.000, R$3.500, enfim, veja a sua realidade. Um auxiliar de loja ou um apoio de caixa tem um custo um pouco mais barato, R$2.500, R$3.000. Esse valor, ele vai sair do caixa e ele precisa ser planejado. Mas e o custo de não contratar? Pensa comigo, sua loja hoje fatura R$60.000 por mês, numa média. Em dezembro, com o mesmo time, você consegue fazer com que esse mesmo time fature R$90.000, ou seja, 50% a mais. Parece muito bom, com o mesmo time eu vou vender 90.000. Mas na verdade, você percebe que a demanda de dezembro, ela não era de 90, ela era de 140. Ou seja, você deixou mais de R$50.000 em vendas na mesa porque você não tinha equipe suficiente para atender todo mundo. E aqui eu quero trazer um dado importante para você. Quando a loja ela tá preparada, quando a loja ela tem os processos alinhados, ela fez toda a estratégia, a gente trabalha com uma média de multiplicar o faturamento de dezembro em 2,5 vezes até 3 vezes o valor que a gente vende em novembro. Você sabia disso? Então, se você vende R$100.000 em novembro, significa que a sua loja ela tem o potencial para vender 250, 280 e até R$300.000 em dezembro. Esse é o poder do final de ano. Pensa, se você tem uma margem de lucro com uma média de 15%, naquele exemplo que eu dei, são pelo menos R$7.500 de lucro que você perdeu. Eu não tô nem falando de faturamento, eu tô falando do lucro. Agora, vamos comparar. Se você gastar R$3.000 para trazer um auxiliar, R$4.000 para trazer um vendedor, para reforçar o time, quanto mais você consegue potencializar o faturamento da loja como um todo. Porque aí não é só o faturamento da pessoa que você trouxe, mas é toda a otimização do fluxo da loja. E essa conta, gente, precisa ser feita. E para te ajudar a refletir, aqui vai um checklist simples para te ajudar a tomar a decisão. Qual foi o crescimento da minha loja em dezembro nos anos anteriores? Onde estão os gargalos hoje? Tá em atendimento, caixa, estoque, provador? Com o time atual, até onde eu consigo crescer? Qual é a demanda real que eu posso aproveitar se eu reforçar minha equipe? Quanto custa o reforço que eu preciso? Auxiliar, caixa, vendedor? Se eu não contratar, quanto eu deixo de vender e quanto que eu deixo de lucrar? Não existe uma resposta única. O que existe é uma decisão consciente baseada no seu cenário. O quarto ponto é como é que eu vou fazer a entrevista para eu conseguir identificar se aquela pessoa tem a competência. Isso aqui é dúvida de muita gente. Gabi, como é que eu acho a pessoa certa? Então, a primeira coisa é ter uma metodologia para você fazer uma entrevista que diminua a possibilidade de erro. Lembrando que errar, gente, acontece. Mas existem formas de conduzir o processo que minimizam esse erro. Como você já sabe o cargo que você quer e as competências que você precisa, agora, na hora da entrevista, é preciso alinhar uma coisa. Um erro muito clássico é acreditar em promessa. Nossa, mas é que eu sou muito proativa, eu adoro trabalhar em equipe. Né? Meta, então, sempre gostei de trabalhar com meta. Mas, gente, isso não diz nada. O que importa é o comportamento real. E a lógica, ela é muito simples. Comportamento passado prediz comportamento futuro. Essa é a premissa da entrevista por competência. Então, eu vou dar um exemplo prático. Você quer a competência de uma pessoa que gosta de trabalhar em equipe. O que você vai perguntar? Você vai perguntar assim para a pessoa: olha, você gosta de trabalhar em equipe? Não, você não vai fazer essa pergunta. Porque isso é uma pergunta de futuro. E quando a gente pergunta sobre o futuro, a pessoa responde com aquilo que ela gostaria de ser, com aquilo que ela entende que seria uma resposta aceitável na entrevista. Então, a gente tem que perguntar de uma situação do passado. Então, se você quer investigar se a pessoa sabe trabalhar em equipe, você vai perguntar: me conta uma situação em que você precisou trabalhar junto com seus colegas para resolver o problema. Mas o que aconteceu? Então, perceba, ela vai ter que investigar lá no passado dela se ela já trabalhou em equipe. Uma outra competência que você pode investigar agora para o final do ano é a flexibilidade. Então, você vai perguntar: fala de uma vez que você teve que mudar os seus planos porque a situação no trabalho mudou. Como é que você lidou com isso? E um outro exemplo é quando você quer investigar a proatividade. E aí você vai perguntar: me dê um exemplo de quando você tomou iniciativa sem que ninguém pedisse. Qual foi o resultado?
Então percebe? Aqui você não dá espaço para um discurso ensaiado. A pessoa ela vai ter que investigar na história dela um episódio que aconteceu. E a história real mostra quem a pessoa é. E quinto, o processo seletivo como marca empregadora. Gente, tem um ponto super importante que quase ninguém considera, que além de marca vendedora, a gente é marca empregadora. Então, como eu conduzo o processo seletivo também é uma vitrine da minha marca. Se você atrasa na entrevista, se você não explica as coisas direito, se você não trata o candidato com respeito, ele entra para trabalhar para você já desmotivado. Mas se você conduz o processo com clareza, seriedade e cuidado, até o temporário, ele sente orgulho de vestir a camisa. E um funcionário que se sente respeitado, ele vai entregar mais. Mas não acaba por aí. Agora, a gente tem que pensar na integração desse colaborador. O temporário, ele não é tapa-buraco. A gente precisa contratar certo, mas isso é metade do caminho. A outra metade é integrar. Um erro comum é tratar temporário como esse tapa-buraco. Mas o cliente, ele não sabe quem é fixo e quem é extra. Para ele, todo mundo é a cara da sua loja. Então, faça uma integração realmente que vá apresentar os valores e a cultura da sua loja, explicar os processos básicos de atendimento, provador, reposição, caixa, dê feedback nos primeiros dias e se lembre, o temporário ele pode virar fixo. Quantas vezes a gente não viu um talento aparecer em dezembro? Mas isso só acontece se você tratar essa pessoa como parte da equipe. Então aqui eu vou fazer um resumo prático de tudo que a gente falou hoje. Competência é conhecimento, habilidade e atitude. Liste as 3 competências essenciais para cada cargo. Use o mapa de funções críticas para contratar onde realmente dói. Compare o custo de contratar com o custo de não contratar. Conduza entrevistas por competência, buscando histórias reais e não promessas. Trate o processo seletivo como uma vitrine da sua marca. E integre o temporário de verdade. Ele é a cara da sua loja em dezembro. E agora você vai poder ter acesso a uma Masterclass, que eu vou deixar o link aqui na descrição. Se você quiser dar o próximo passo, entender mais sobre o processo seletivo, eu preparei essa Masterclass exclusiva sobre contratação de equipe extra-natal. Lá eu vou explicar em detalhes os diferentes cargos, os perfis de um colaborador, eu mostro como avaliar, fazer uma matriz de decisão. E o mais incrível é que você vai ter acesso a um assistente de inteligência artificial que gera para você todo o roteiro da entrevista. Chega de ficar perdido sem saber o que perguntar. Você coloca o currículo do candidato, escolhe as competências que são essenciais para sua loja e ele vai te devolver todas as perguntas personalizadas com base na entrevista por competência. Aqui você vai conseguir comparar os candidatos através de uma matriz de decisão e é como se tivesse um RH especializado trabalhando para você, totalmente adaptado à realidade da sua loja. O link dessa Masterclass está aqui na descrição e também no meu Instagram, @GabiToyoda. Então agora se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, porque toda terça-feira tem episódio novo, sempre com ferramentas práticas e estratégias para você sair do improviso e transformar a sua loja em um negócio lucrativo de verdade. Até semana que vem.